Olá pessoal, voltamos aqui novamente no Mercado Persa, né, comemorando 30 anos de Mercado Persa. E hoje agora nesse momento eu trouxe aqui pra gente para um bate-papo a Carol do Ateliê Balili, né? E a Letícia, que é bailarina do estúdio Radar Anur. Sejam muito bem-vindas, né? Obrigada. Estreando aqui, a gente de volta pela primeira vez o podcast aqui no Mercado Persa, né? Perfeito. E pela primeira vez teve um desfile, né? De moda aí, dos looks, que a gente fica de queixo caído, né? De ver tanta coisa linda, de tanta roupa maravilhosa, né? E olha, eu fiquei sabendo, né, Carol, que o Mercado Persa está comemorando 30 anos e você já está há 26 anos. 26 anos participando do Mercado Persa, desde a época do Clube P. Olha só, tem história então aí, hein, Carol? Muita história. E conta resumidamente um pouquinho, como é que você entrou nesse universo, como que você começou, então, né? Na verdade, há 26 anos, né? Isso, na verdade a fundadora do Ateliê Balili é minha mãe, a Marli. Ela se aposentou tem 4 anos, mas nesses 26 anos eu trabalhei junto com ela, desde o começo, né? Só que ela começou a fazer aula de dança do ventre, mas ela sempre teve ateliê de roupa normal, assim, né? De modinha feminina. Só que quando ela começou a fazer aula, não tinha todos esses ateliês que tem hoje, né? Hoje tem 1 milhão de ateliês. Naquela época, só tinha 25 de março. Daí ela foi comprar, pra ela fazer a apresentação, um figurino na 25 de março. E que era uma coisa meio de fantasia mesmo, Sim, exatamente. Né? Não era um... Primeira vez que ela foi dançar, o que aconteceu? Caiu o figurino inteiro, Nossa. Né? Aí ela falou, eu sei costurar, eu sei bordar, vou fazer um figurino pra mim. Nossa, que bacana. Aí ela fez um figurino pra ela, aí uma amiga começou a gostar, a escola começou a gostar, foi boca a boca, foi indo, isso. E agora a gente tá aqui, há 26 anos. Você também foi bailarina? Nunca. Não, eu falo que eu só danço na vida. Não levo o menor jeito. Acho que dança na vida, todo mundo dança, né? Não tem como. E a tua mãe depois ficou os anos todos daí ela como bailarina mesmo? Não, daí ela parou. Quando a gente entra nesse ramo de figurinista, não tem como dançar mais. Entendi. Porque eu até cheguei a fazer aula na escola dela. E ela mesmo desenhava os modelos? Sim. Que bacana. Aí eu comecei a fazer aula com a Radara, que é minha parceira. Minha professora, minha mestra, amiga. Sócia. Então, aí comecei a fazer aula na Radara, mas assim, eu vi que eu não levava nenhum jeito. Eu falei, não, melhor eu continuar só fazendo roupa. E fora isso, quando você tem um ateliê, você acaba atrapalhando a aula das outras. Por quê? Uma sabe, daí fala, traz roupa pra mim ver, traz isso, traz aquilo, daí a aula não existe, só fica então você preferiu só levar as roupas, eu falei, não, né? Deixa pra lá esse negócio. Acabam sendo artes que se complementam, mas não necessariamente estão ali o tempo todo juntas. É um encantamento, né? Porque quando as pessoas veem a roupa, é outra coisa, né? Você transforma, né, a gente se transforma dentro do figurino, isso, né? Se torna outra pessoa. Um personagem mesmo. De certa forma, Exatamente. um personagem, ele traz autoestima, revela a nossa arte. Muitas vezes, quando a gente pensa na dança, já pensa numa cor, já pensa um tipo de bordado que quer. Eu mesma, esse dia, já tava falando com a Carol, tô preparando um número, tô coreografando ainda, já tô conversando com a Carol sobre esse próximo figurino. Então, é a moldura da arte, da dança, é o figurino. E a gente trabalha em conjunto, né? Que legal. Elas vão, criam, né? Elas constroem primeiro, depois passa pra mim realizar a ideia, o sonho delas, né? E você exatamente. fez alguma especialização? Ou foi um dom natural começar? Só fui indo, só segui. Olhou o que sua mãe fazia e se inspirou na sua mãe e continuou. Exatamente. Então é um dom mesmo, né? E na verdade é o que eu sempre falo. Eu realizo o sonho delas. Que legal, Na verdade, na maioria dos figurinos, elas criam primeiro na cabeça delas e chegam a mim e a gente faz. E aí você transforma a ideia, né, o sonho no papel. Exatamente. Mas acho que uma coisa que é bacana é a questão do estilo também, né, Carol? Porque desde já uso o figurino da Carol, tenho o figurino da Carol desde que eu comecei a fazer aula com a Radar há mais de 15 anos atrás. Quanto tempo que você dança já, Letícia? Olha, eu danço dança do ventre, especificamente eu danço desde os 12 anos. Nossa, mas eu bacana. já venho de uma história que eu comecei a fazer balé com 4 anos, aí me formei em jazz, dei aula de balé com uma outra professora minha antes de entrar no estúdio da Radara.
descobri a dança do ventre com a novela O Clone. Eu acho que a grande maioria todo mundo quis dançar a dança do ventre naquela época. Tinha lá os meus 7 aninhos, eu tinha 7, 8 anos de idade na época, me encantei com a dança, com tudo. Eu sempre fui da dança, da arte. E aí meu pai comprou minha primeira roupa na loja do Tony Mosaic, na 25 de março também. Era uma fantasia vermelha, aquela coisa bem... Todo mundo, né? Primeiro e aí, exato. E aí ficou um tempo, passou um tempo, uma coleguinha minha de escola, a gente já tava com uns 12 anos, ela queria fazer aula, mas ela era muito tímida. E aí ela, ai amiga, vamos comigo, porque você já faz balé, você já dança outras coisas. E eu tinha essa memória afetiva da infância. Novela também. E aí a primeira aula, a primeira pessoa que eu vi na vida dando aula foi a Radara. Jura? Sim, ela sempre foi? A minha aula experimental foi com ela. Olha isso que bacana. Você fidelizou, então, Fidelizei. Né? Aí, nesse tempo, a gente já tem, né, uma história de se conhecer há 16, tô com 30, há 16 anos. 18. 18 anos. Olha, eu querendo diminuir. 18 anos. Fazendo aula com ela, e ela trouxe muito da história dela com a Balili para as alunas também. Eu fiz o primeiro figurino dela, quando ela tava no básico 1, a Radara, né, no caso. Então, assim, a gente tem uma história, ela faz com outros ateliês também, porque é normal, depende do número, né, que ela vai fazer, mas assim, a gente tá sempre juntas. Tanto é que elas vão fazer uma apresentação amanhã? A gente se apresenta hoje. Hoje, Elementos. Isso, a gente se apresenta hoje às 5h30. E aí é aquele figurino preparado pra aquela dança, fez, né? Daí elas foram até mim e a gente fez exclusivamente pra elas o figurino. A gente montou o figurino do grupo pra dançar com espada. Como vocês idealizam esse figurino? É uma troca ali na hora da vem música? muito da direção artística, no caso a Radara, né? Ela é nossa coreógrafa. A gente acaba sendo também, no meu caso, eu e ela, do ramo de moda também, porque a gente tem loja e tudo mais, então a gente tá sempre por dentro, sempre buscando. É uma coisa que a gente gosta, divide essa paixão também junto com a Carol, que é do ateliê. E aí, na construção coreográfica, ela vai entendendo as necessidades daquela dança. Entendi. Então, eu vou ter muitos movimentos de braço, tem que ser calça. Se é uma dança moderna, algo que eu vou levantar muito a perna, então eu tenho que não só a beleza, mas toda a questão da mobilidade, da elasticidade, a praticidade do figurino, porque ele compõe ali a dança. Às vezes você tem um figurino que tá te prendendo, que tá te segurando, a sua dança não fica tão bonita, a execução não fica tão perfeita como poderia ser. E a gente acaba idealizando mesmo. A gente se vê no palco, quando você tá dançando, contando uma história. E aí o figurino, ele faz parte dessa história que a gente tá contando. Estamos nos vendo como deusas, talvez, dependendo de um contexto, ou se tiver algum tipo de tema, alguma coisa, o que aquele figurino vai nos ajudar a contar a história. É bem isso mesmo. No caso desse grupo que elas vão... Nem sei se pode falar, né? Vamos dar um spoiler, né? Pode dar um spoiler. Pode dar um spoiler. Hoje pode, ninguém vai. Elas vão dançar com espada. E vai ter movimento de chão, né? Por isso que além da saia tem uma calça, pra não correr o risco. Tem uma manga pra trazer uma moldura pros movimentos que a gente faz com a espada. A calça pra dar mobilidade, pra gerar conforto. E aí compor toda essa moldura que a gente tá conversando. A Carol vem com às vezes a gente chega, às vezes, com algumas ideias mais mirabolantes, mas a Carol tem toda a expertise técnica do estúdio de dizer, gente, isso funciona, isso não funciona, isso fica mais legal se a gente fizer assim, a gente vai trocando. Na verdade, até esse projeto aconteceu isso. Elas queriam de uma forma, depois a gente foi moldando pra ficar se adequar direitinho pro que elas precisavam. Né? Exato. E ficou lindo no final, gente. Não por nada, não só pela história que a gente tem com a Carol, mas o efeito visual no final ficou a coisa mais linda. Às 5h30, nós somos o grupo. Isso, aqui no Istambul mesmo é o grupo Elementos do estúdio Radara Nur. Se vocês verem o vídeo antes ou procura depois. Ou vai assistir daqui a pouquinho. Exato. Então já tá convidado para assistir. Com o figurino da Carol. Exatamente.
Exatamente, da Balili. Então é isso, gente. Eu quero agradecer muito, né, a presença de vocês, A gente que agradece. tá bom? Realmente suas roupas são maravilhosas. Obrigada. Eu não danço nem nada também, mas dá vontade de comprar só o na figurino, vida, né? É, só na vida. Mas a gente vê essas roupas, dá vontade de comprar o figurino, né? Porque como a Letícia disse, é uma coisa que eleva muito a autoestima. A gente se torna dessa, outra mulher. Pode até nem ter aquele corpo, né? Ideal não, porque não existe corpo ideal, né? Exato. O ideal é o que você se sente bem e o que a vida preparou pra você, né? Cada uma tem o seu momento. Quando você tem 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, o corpo vai mudar mesmo. Se transforma, né? Assim como tudo na vida. Não tem o que fazer. Mas o que a gente percebe é que a gente olha todas as mulheres e todas as mulheres estão lindas, né? Sim. Nesse universo. E não importa se são mais velhas, se são mais novas, né? É uma coisa realmente mística, é uma fantasia, um sonho Exatamente. mesmo, né? Então eu acredito que vocês devem ser muito realizadas, você fazendo isso, quando você vê o seu figurino lá no palco, Com né? certeza. E essas mulheres todas maravilhosas, como a Letícia, Obrigada. que tá arrasando. De Balili. Desfilou lá de Balili, arrasou todos os seus figurinos e de todos os outros estilistas. Sim, estavam muito lindos, certeza. né? Foi então, muito lindo. Parabéns pra vocês, desejo sorte na sua Vai dar prestação. certo. E você sempre nas suas vendas e nas suas criações, né? Não tem coisa melhor do que realizar sonho, né? E trabalhar com certeza. coisa maravilhosa, assim, porque eu acho que é o momento delas, né? Isso. Momento E olha, delas. meninas, tem muitos sonhos lá no stand da Balili. Já sai correndo, porque, ó, acaba rapidinho. Nossa, até domingo não sobra. Não né? sobra. O ano passado mesmo eu fiquei sem o que eu queria. Falei, poxa, Foi cara. esperar já também? Gente, muito obrigada, obrigada. viu? Parabéns Até a pra próxima. vocês. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau.